Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 25 minutos, horário de Brasília, do dia 14 de junho de 2019. Eu sou Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês ao vivo aqui, diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado, troque experiências. Chegue junto aqui conosco para evoluirmos e crescermos juntos rumo à liberdade financeira. Tudo isso trazendo dicas, explicando o porquê das notícias, como elas podem influenciar o nosso mercado, a parte de commodities, como é que estão as bolsas mundiais, o que pode impactar, alguns fatos relevantes e a parte gráfica, mastigado, resumido, para que você aí fique antenado com o que de melhor pode acontecer ao longo do dia, respeitando sempre, galera, sempre falo, mas se você está chegando hoje, já fique ciente disso, tenha noção que esse mercado oferece, obviamente, os riscos e que você tem de ter uma relação risco-retorno bem amarrado, uma estratégia bem montada, tudo bonitinho, mas ainda assim isso não é o bastante, porque você precisa do seu mental firme e forte no lugar, para que aí sim você consiga extrair o melhor da sua estratégia. Então, mente sempre à frente, galera. Gravem isso, beleza? Eu gostei até desse bordão, depois vou utilizar mais algumas vezes. Vamos lá, pessoal. Agradeço a cada um dos grupos presentes e vamos juntos aí. Grande Samuel, seja bem-vindo também. Pessoal, nosso índice futuro batendo seus 0,27% de queda, demonstrando um cenário de levíssima baixa em nosso índice futuro. E temos, né, eu gosto de comentar, relevante trazer que nós temos aí fechamento de semana hoje. E a semana está positiva. A semana está com 0,97% de alta, não é nenhuma Brastemp, mas está uma semana boa e que permaneça assim, que a gente não tenha uma queda pesada. Ainda mais que estamos muito próximos da região de 100 mil pontos. Isso é o que é relevante. Se conseguirmos rodar, reverter esse cenáriozinho de queda, fecharmos ali próximo de 100 mil, passados 99.250, 99.300, resistênciazinha enjoada, e fechar acima dessa ponta, será ótimo para uma semana que vem aí, que promete, né? A questão de votação na comissão especial, quem sabe uma agitada para as coisas correrem na Câmara de Deputados. Grande Dilminha, grande Reinaldo, grande abraço, bom dia, investidor mais, bom dia a todos os investidores mais também. Então temos um cenário que pode já botar ali uma deixa para que a próxima semana seja boa. O que não podemos fazer, hipótese alguma no pregão de hoje, é irmos fechar pelo menos abaixo aí da região de 97.800, ou seja, cair 1.000 pontos, cair 1%, que aí a gente deixa um cenáriozinho, uma figura na semana um pouquinho indigesta que poderia levar a uma reversão para queda, beleza? Agora, se monta esse cenário de reversão de queda e semana que vem, com notícias boas, a gente sobe, a gente ganha mais impulso ainda para não só buscar os 100 mil, mas para rompê-lo. Então, uma figura de possível reversão não é o final dos tempos, é sinal de alerta. Precisaria da confirmação. Fechado? Então temos aí um dia hoje bem importante, interessante a ser levado adiante. Espero, né, que o gráfico diário, que mostrou ontem, infelizmente, uma figura que poderia realmente levar a uma possível realização a princípio, no início do dia. Vai se demonstrando, né, mas se a gente conseguir reverter, aí seria maravilhoso. E principalmente a ideia de fechar ali próximo de 99 mil, um pouquinho ali acima de 99, próximo dessa resistência, seria bem legal e eu ficaria muito feliz. Suportes de Ibov, a gente tem aí a região de 97.700, que é um ponto relevante onde está a média de 8. Se a gente perder essa região, a gente pode voltar para 95.900. Ó, tem outros suportes de 96.700, mas o grande objetivo seria alcançar essa média de 20 períodos. E para cima dos 99.200, 99.900, 100.400, fim de papo. Depois aí a gente rebate o Fibonacci, joga lá para cima e vê para onde a gente
consegue atingir. Mercados internacionais, de já o resumo, o que está rolando de notícias lá fora, não são poucas coisas. Temos aí os índices futuros norte-americanos com menor demanda de chips, fazendo com que Nasdaq performe seu índice futuro com 0,70% de queda, Dow 30,012% de baixa e S&P 500 0,23% de queda. Um mercado internacional mais avesso a risco no dia de hoje e está refletindo aqui também diretamente. S&P 500 VIX índice do medo 1,45% de queda, demonstrando, né, uma mão inversa, olha isso, uma propensão à tomada de risco. A galera está um pouquinho mais empolgada aí para tomar risco, mesmo com os cenários um pouco mais negativos. Isso pode se refletir com questão de alguns dados que estão para sair e agora, 9h30, estão pipocando já e por isso esse S&P 500 VIX estava demonstrando esse cenário. Já vou terminar aqui a Europa e já vou ler os dados que acabaram de sair. DAX da Alemanha, 0,67% de queda. FTSE 100 na Inglaterra, 0,49% de baixa. CAC 40 da França, 0,31% de queda. E o Eurostoxx 50, um conglomerado das médias dos mercados europeus, batendo seus 0,49% de baixa. Mercados asiáticos fecharam da seguinte maneira. O único positivo e operante foi Nikkei 225 lá no Japão, fechou 0,39% de alta. Todos da China negativos, Xangai 0,99% de queda, Shenzhen 1,58% de baixa, China A50 0,39%. Hang Seng em Hong Kong bateu seus 0,65% de baixa. Falando e trazendo aqui como que elas ficaram no dia de hoje, a gente tem o seguinte: o minério de ferro fechou positivo, fechou com 2,22 de alta, 783,80 yuans por tonelada lá na Bolsa de Mercadorias de Dalian, seus contratos futuros com vencimento para setembro, que são os mais líquidos. Então o minério de ferro subiu bem, subiu legal no dia de hoje. Vergalhão de aço recuou um pouquinho, mais uma vez aí na semana, 19 yuans de queda para ele, 3.755 yuans por tonelada de baixa, lá negociado nos seus contratos futuros com vencimento para outubro, os mais líquidos, na Bolsa de Mercadorias de Xangai. E aí, nesta leva, a gente tem também o ouro, 0,95% de alta, 1.356,95 dólares. Galera, onça aí, o ouro dando só puxada, enquanto isso o petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e referência global, batendo seus 0,16% de alta, 61 dólares e 41 centavos. Ele que estava aí um pouquinho negativo. E o WTI, que estava positivo, ficou para negativo, inverteram os polos aí. O WTI, referência nos Estados Unidos, 52 dólares e 14 centavos, 0,23 de queda. Ou seja, um para frente, outro para trás, e estão trocando aí posições. Tem questões ainda lá. Salseiro no Estreito de Hormuz, lá no Golfo de Oman, a gente vai relatar já já isso para você. Dólar 3,8589, 0,27 de alta, subindo levemente nesse momento. E Bitcoin, criptomoeda 2,80 dólares. Falando dos dados norte-americanos que pipocaram e fora os outros que já saíram também, que são relevantes. Mas vamos começar pelos norte-americanos que acabaram de sair, tão fresquinhos, saíram do forno e são relevantes. Agora, 9 da matina, saíram aí as vendas do varejo e núcleo de vendas do varejo, para a galera ficar de olho atenta aí, que essas notícias podem impulsionar o nosso mercado com relação a possíveis não aumento de taxa de juros e possíveis até queda da taxa de juros por lá, se os números vierem ruins. E aconteceu o seguinte: o núcleo de vendas do varejo vem em linha com o esperado, 0,5%, crescendo em comparação ao período anterior, mas em linha com a estimativa. E vendas de varejo sem ser o núcleo, esse veio menor do que o esperado. Esperava-se 0,7% de crescimento, veio só 0,5%. Óbvio, melhor do que o período anterior, que veio negativo 0,2%, mas abaixo do esperado, o que demonstra que ainda a economia norte-americana está claudicante, né, em comparação com o que se espera. Esperava um pouco melhor, não está tão espetacular assim. Isso pode reiterar aí os papos de que é bom, é saudável reduzir aí uma taxa de juros por lá para dar um estímulo na economia, ainda mais frente às guerras comerciais aí com China,
com o México, com a União Europeia, com, sei lá, o que o Trump quiser da vida, e cada hora ele bota mais uma guerra comercial. Mas é interessante eles ficarem atentos a isso. O S&P 500 VIX já mudou, né? Isso era momentos antes do resultado, já voltou a subir, tá 1,77 de alta, agora sim demonstrando o cenário realmente de um pouco maior aversão a risco ao longo do dia. Estavam ainda criando aquela expectativa de que o dado viesse bom para dar uma impulsionada, não veio, retoma o caminho normal aí de negativo no mundo, o S&P 500 VIX sobe, que tem essa aversão a risco. Outros dados que saíram, e agora sim vamos falar de mundo, dar uma geral, a gente tem produção industrial da China, que reportou um número abaixo do esperado, não foi um número legal, não foi um número bacana, veio aí 5%, esperava-se 5,4%, mesmo com outros dados aí vindo bons, questões de venda de varejo, mas tem um peso menor, venda de varejo veio acima do esperado lá na China, 8,6% ante 8%. Mas o que é relevante, o que está fazendo um cenário negativo global? A gente tem aí mais um capítulo na história da guerra comercial. Temos aí China e aí novamente, agora não digo novamente porque é uma retaliação, só que incluiu mais um agente aí, mais um país, mais um conglomerado, mais um bloco, botou aí a União Europeia dentro dessa onda com questões aí de aumentar e renovar as tarifas anti-dumping que estavam aí contra tubos e canos de aço dos Estados Unidos e a União Europeia. A partir de hoje as tarifas chinesas vão explodir aí para entre 57,9 a 147,8. Então vamos aguardar aí que titio Trump pode soltar um Twitter, né? E isso pode azedar aquelas conversas do G20 que estavam programadas lá. Enfim, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Outras pontas que nós temos também que estão causando burburinho no mercado é a questão lá na Europa, com Boris Johnson na Inglaterra, muito fortíssimo nome para assumir aí no lugar da Theresa May, que tchau e benção, saiu fora por lá. E aí Boris Johnson tem um discurso que fala que o Brexit ocorrerá independente de acordo, ou seja, tendo acordo com a União Europeia ou não, Inglaterra vai sair desse bloco, desse conglomerado. Bom, não é, mas vamos ver, principalmente se sair sem acordo, como é que isso vai mexer aí com os mercados. Então isso causa tensão e é mais um complicador para o dia de hoje. Falando aí com relação aos commodities, eu comentei com vocês, a gente tem cenário lá no Golfo do Omã, mais um auê. Tivemos aí 2 navios explodidos, uns falam que é questão de Noruega, e outro país também. Isso aí acaba mexendo. Temos também as questões aí de desaceleração econômica global, que vai assolando as commodities, mas vai mexendo mais com o petróleo. Então temos aí notícias que acabam renovando esse cenário tenso, que está mexendo bastante com o petróleo. E aí é acusado o Irã, os Estados Unidos acusam o Irã de ter explodido, enfim. E aí a gente tem uns ânimos acirrados aí, esses navios petroleiros japoneses, noruegueses e japoneses, que foram explodidos ontem aí, então foram acusados, é um negócio meio complicado. Aqui internamente a notícia relevante que saiu foi a questão do IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, estavam aí com expectativa de que viesse um pouco melhor, não veio. Pra vocês terem uma ideia, no período passado, primeiro trimestre, o PIB recuou 0,2% na comparação com o trimestre anterior. E ele saiu, esse dado 8 da matina, o IBCBR ele veio, era projetado uma alta de 0,20%. Veio menos 0,47%, galera. Mais uma pancada aí. Essa é uma prévia do PIB, vai demonstrando que a gente não está tão bem. Já sabíamos, né? Mas pior do que se projetava. Então tá complicado. Estamos esperando uma melhorinha, nem isso veio. Com relação a outras notícias, agora falando de mercado, vamos dar um giro global aí com tudo que tem direito, as notícias que tem de mercado, com os ativos. Tem leilão hoje da Via Varejo, que vai ocorrer entre 10h30 e 11h30, 4,75, mas está aberto a propostas maiores, vamos ver se alguém entra. A princípio a família Klein vai botar 4,75 lá, vai ser um lotezinho grande de ações, vai mexer aí com volume.
E também a galera vai ficar com os olhos bem atentos. Já saíram alguns relatórios, o BB falando que é bom para o Grupo Pão de Açúcar, que depois de 2 anos consegue focar estritamente ao seu negócio de alimentos. E aí a Via Varejo ainda estão analisando para ver como é que vai funcionar essa questão aí de sinergia, como é que vai ficar toda a reestruturação da parte digital delas, questões de vendas online e offline, como é que vai ser toda essa junção e para analisar, trazer aí melhores números. Muita gente acredita que vai ser positivo, outros nem tanto. Vamos lá, cena para os próximos capítulos, mas vamos ficar atentos à Via Varejo aí. Eu sei que tem muita gente de olho e atenta na evolução desse ativo. A gente aqui, óbvio que estamos atentos. Com relação à Petrobras, concluída a venda aí da TAG, com pagamento de 33,5 bi pela Engie, todo mundo já estava de olho nisso. A gente já estava engatilhado, já tinha até reclamado, falou, pô, a gente já comprometeu, já pegou os empréstimos para poder arrumar a casa, pagar, e agora não vai sair? Saiu, fechou tudo certinho, depois do ok lá do Congresso, tá tudo resolvido, STF rodou e beleza, fim de papo, dinheiro no bolso. Desses 33,5 bi, 2 bi vão ser destinados à liquidação da dívida da TAG com o BNDES. E segue o jogo Petrobras aí na questão do processo de desinvestimento. Vai ficar com 10% da TAG, só vendeu 90% para a Engie, só 90% só. E que é a parte de transportada de gás. Então, beleza, tranquilo, vida que segue, um dinheirinho para dentro. Só essas questões aí relativas ao commodity, ao petróleo, que podem amassar um pouquinho o cenário. Também ontem a gente performou positivo, mas poderia ter sido melhor, porque os bancos negaram fogo com questão da CSLL aí, que foi aumentada, aliás, foi aumentada não, vão aumentar para tentar cobrir, e aí eu vou falar já da questão da reforma da Previdência, que tomou uma secada de leve, para botar um troquinho para dentro aí, vão subir de 15% para 20%. Então os bancos já deram uma chorada no dia de ontem. Agora, um ponto interessante e relevante é o Bolsonaro falar que o Moro vai ser mantido, o próprio Moro falou isso, e o Moro ainda desafiou falando que pode soltar todas as conversas, que não tem nada demais no que eu falei. Vamos lá, vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas é uma confiança aí que ele demonstra, e isso pode ser bem visto pelo mercado. Bolsonaro e o Moro, que se Moro cai é algo que demonstra um desequilíbrio sério no governo, e se digamos, os vazamentos ganham uma proporção gigante, e se consegue aí a oposição com isso movimentar as suas pontas. Vamos ter manifestações hoje, vamos ficar atentos, tem grupos sindicais aí que vão fazer greve, vamos ver a mobilização e o tamanho disso, porque a gente tem visto muito seriamente essas manifestações ditarem um pouco os rumos. Se o governo está forte ou se o governo está fraco, se a oposição está bem ou se a oposição não está bem. E a oposição não quer essa reforma da Previdência, isso é muito claro, ou pelo menos não nesses moldes, não desse jeito, com algumas coisas que sejam a mais retiradas, e já foram algumas retiradas. O relatório da reforma prevê uma economia de 913,4 milhões de reais ao longo de 10 anos, enquanto o governo queria 1,2. Foi retirado, não foi BPC, aposentadoria rural, questão de capitalização, e por isso eles botaram essa CSLL para cima dos bancos, para botar aí uma economia anual de 5 bi a mais no bolso. Qualquer coisa que entre, fica positivo. E aí, como está sendo, está rodando essa questão aí, essa apreciação lá, Câmara, vamos ver se as coisas se agitam para que na próxima semana isso caminhe e flua como pode fluir. Maia já falou que foi desidratado demais, que não tem mais espaço para desidratação nenhuma, e o mercado espera que realmente seja assim, para que cortes e mais cortes não aconteçam, e aí a gente tenha uma reforma da Previdência que saia, porém, um valor de economia tão pequeno que não seja substancialmente relevante para que os investidores estrangeiros olhem para cá e falem, beleza, os caras estão rodando, vamos botar dinheiro aqui. Tudo o que o mercado não quer. E creio que você, para investir no mercado também, fique atento e de olho para essa evolução, ver como é que as coisas vão caminhar. Outros pontos aí para a gente trocar, falar no dia de hoje, a gente viu a Centauro no apagar das luzes tentando aumentar a proposta pela Netshoes, subindo aí para 4,10, 4 dólares e 10, antes 3,70, que a Magazine Luiza tinha aumentado porque a Centauro subiu, só que
A Assembleia Geral já falou que não tem tempo para analisar e vai recomendar a aprovação da Magazine Luiza por $3,70. Só o futuro dirá se esses 4,10 vão fazer diferença ou não e se a ideia deles irem para a Magazine Luiza vai ser melhor ou não. No princípio, eles vão aceitar isso aí e ponto final. A gente está falando de um total, só da Via Varejo, para dar uma fechada na notícia, são 469.500 ações para leilão no dia de hoje. É muita coisa, galera. Um ponto relevante e importante que eu sempre trago de fechamento, mas vou trazer nas aberturas, porque o fechamento a gente vai aos pouquinhos retirando, como eu já comentei com vocês aí. Saldo negativo de investidor estrangeiro caiu, não caiu muita coisa não, caiu um pouco. Está negativo no mês 1,37 bi em junho, 1,376. Está negativo, está enjoado, está pesada essa queda. E aí soma com o que já tinha aí no mês passado, a gente está falando de quase 5,5 bi negativo de saldo de investidor estrangeiro no ano. Ainda aguardando as aprovações de reforma da Previdência, como é que isso vai caminhar. Então, mas na jornada dessa última terça-feira, eles compraram 294 milhões de reais e reduziram para 1.376. Pessoas físicas já mudaram um pouquinho aí a mão, botaram um saldo bem negativo, ficando aí com 811 milhões na terça-feira negativo de venda e botou o saldo para ficar negativo no mês em 531 milhões de reais. Fica atento aí, investidor pessoa física ficando negativo. Aí só falta o investidor estrangeiro ficar positivo, que aí vai rodar na mão contrária. O pessoal está um pouco escaldado, entendo isso. Era escaldado em ficar fora do mercado, está chegando próximo de 100, vai que forma um topo duplo, o negócio cai de novo. Mas vale a pena ainda aguardar, porque a gente está muito próximo, digamos, semana que vem. As coisas caminham na reforma da Previdência, tem a aprovação na Câmara dos Deputados até o final do mês. Muito provavelmente a Bolsa tem condição de bater os 100.400 e correr um pouco mais. Então, vamos ver, vamos aguardar. Óbvio, precisa de uma atenção, mas ainda temos aí um caminhozinho pela frente com relação aí a essa evolução do nosso Ibov. Não está a toalha jogada por completo, não. E uma queda hoje, como eu falei para vocês, não é de todo desespero, não. Só pode ser uma consolidação, a gente entrar em um canalzinho lateral, entre essa região de 97.700 e 99.200, 99.300, para ver aí se aprova o negócio caminho. Pode ser, são pontos que nós vamos aqui trocando ideia. Agora, com relação a alguns ativos para vocês no dia de hoje, faltando 13 minutinhos para abrir o pregão, vamos falar aí de 3 ativos. Vou começar a abordar por Petrobras 27,18, o papel não fechou Brastemp, não fechou legal, poderia, se fechasse ali próximo de 27,30, ter fechado uma condição um pouquinho melhor. Agora, se perder R$27, pode chamar a quedinha para 26,70 novamente, 26,50. Se vir a romper 27,39, que foi o topo de ontem, a gente aí sim ganha um caminho bem legal, bem bacana, para dar uma fluida rumo a R$27,50, R$27,60 e depois R$28. Então, vamos ficar esperto aí com essa ponta. JBS, Rodrigão, um grande abraço para você, meu camarada. Tava escondido aí agora que eu te vi, meu querido. JBS, tá de agente secreto hoje, hein? JBS, ela 21,55 no seu fechamento. Tem que rodar mesmo acima de R$22, até lá nada feito, a gente fica com uma projeção aí de que possa voltar aos 20,92 de mínima de ontem. E rodando acima desses R$22, vai correr muito massa. E é só comprar e ir pro abraço? Não, porque tem resistência em 22,30 e depois de 22,30, 22,50, aquela coisa mais amarradinha, mais desgastada, mas aí depois de 22,50 tem um espacinho um pouco melhor para ficar próximo ali de R$23. E aí depois pode fluir até a região de 23,50. Fundo dela, como eu falei, perdeu novamente aí os 21,50, pode recuar para R$20,95 e depois R$20,60. Fechado? Outro ativo para a gente levantar aqui as opiniões. Vamos falar de Banco do Brasil, né? Já que a gente está falando de CSLL. Banco do Brasil é o seguinte, o ativo fechou em R$51,43. Ele chegou na máxima ontem em 52,67, chegou a estar performando bem, mas ele ficou abaixo da média de 8 períodos, está em 52,23, e tem mais condição de buscar a média de 20, que está em 50,68, do que retornar.
pela figura gráfica. E a média de 20 em 50, 68, 50, 70. Caso caia, toque ali nessa média de 20 para ficar atento, esperto. Grande Marco, seja bem-vindo. A gente pode ter uma reação desse ativo e vê-lo aí realmente recuperar esse fôlego, voltando às máximas, 52, 60, 53 reais, que seria bem legal e praticamente seria aí junto com o Bovespa voltando aos seus melhores momentos aí, ao seu topo histórico recentemente formado, até porque os bancos, por terem grande peso, influenciam diretamente no nosso mercado a atingir ou não essa máxima histórica. Não vejo o nosso Ibov atingindo o topo histórico com o setor financeiro caindo, só puxado por commodity. Não vejo isso muito, a não ser que tenha uma corrida gigante de todos os outros ativos e só os bancos caem. Fora isso, pelo peso que tem Itaú, acho difícil. Então, vamos ver se as coisas melhoram também para o setor financeiro. Combinado? E galera, eram esses detalhes para trazer a vocês. Um grandíssimo abraço. Espero que tenha sido muito útil para vocês, como é para mim todos os dias estar aqui trazendo essas informações. Que bom que estou de volta, estou bem, saudável. Vamos que vamos, galera. Excelente dias a todos. Bons trades, bons negócios e nos vemos na próxima semana, pessoal. Segunda-feira de manhã, nesse mesmo horário, esse mesmo bate-canal aqui no Facebook do Márcio Lorega, Facebook da Mais Money no Playback, no YouTube, vou subir o vídeo hoje lá para vocês e também no LinkedIn do Márcio Lorega. Tudo de bom, pessoal, e vamos para a nossa tradicional despedida. Tchau!